Bem, essa semana o assunto, né, foi sobre a palavra, e aí a gente usou só 18 versículos, basicamente, né? E nesses 18 versículos a gente aprende um monte de coisas. Mas a gente vai rever, fazer um apanhado geral assim do que nós vimos ali naqueles áudios. O que vocês estão achando do áudio, assim, dos áudios? O que vocês estão achando? Do que eu escutei Eu foi achei bom. muito bom, viu, Bem João? resumido, né? Uhum, Eu tô ouvindo o legal. E seu aí? áudio na hora do meu almoço. Tá sendo uma Legal. bênção. Que bom, Eu que só, bom. eu só não fiz o meu dever de casa por enquanto, mas eu vou fazer o meu dever de casa, viu? Porque assim, Tá eu tô, né, certo. me adequando É, direitinho, certinho. Vou começar a fazer os 15 minutos todo dia e seguir os Isso seus aí. conselhos. Foi muito bom. Poderia ser 15 um áudio minutos de não é meia hora muito, né? cada dia, viu? Poderia, Não, realmente, né? poderia Vamos ser começar meia por hora cada pouco, né? dia. Aí, no caso, até posso deixar com você outra Não, meia hora, é você isso aí. continua Eu vou, orando, tô né? começando. Cantando. Fica à Eu tô vontade, começando mas... devagarzinho, tá muito bom, assim. A primeira semana já foi muito boa. Ah, que bom, fico feliz por saber. Bem, Graças a então vou Deus. começar aqui. O que eu vou Não, fazer, na muito bom. verdade, é mostrar de uma forma visual o que nós já vimos. Então vocês vão rever, só para reafirmar mesmo o que foi dito, né? E se no final tiverem alguma pergunta, no meio também, eu consigo ver vocês, apesar de quando eu colocar a apresentação aqui, vocês vão me ver e não vão ver mais essa tela que está aqui, né? A tela vai ser essa agora. E a partir dessa tela, todos estão vendo a tela, né? tá ok. Sim. Tá certo. Então, a partir dessa tela, que a gente vai rever tudo o que a gente viu já, mas de uma forma diferente, né? Eu vou falar e se tiver alguma pergunta, eu tento ver se vocês, eu tento ouvir vocês aqui. Acho que tá dando para ouvir também. Bem, quem é Deus e como é Deus? O que você pensa quando você pensa em Deus? Eu vou tirar, acho que o som aqui para ficar mais fácil. Aí, vamos tentar dessa maneira, senão eu ficar aparecendo minha voz, né? Então, quem é Deus e como é Deus? O que você pensa quando pensa em Deus? É difícil, eu acho. É um pensamento difícil porque Deus é algo, até de certo modo, abstrato para a gente, apesar dele ser muito real. Porque Deus é espírito e também não habita num lugar feito por nós, que estamos aqui na Terra. Apesar dele também ter feito essa Terra. Mas se nós fôssemos um pintor, por exemplo, né, nós talvez tentaríamos fazer um retrato assim que representasse Deus. Michelangelo, por exemplo, fez esse retrato que vocês podem ver aí, mas nem todo mundo concorda que Deus é assim. Se você fosse um pintor, você conseguiria desenhar ou pintar Deus, uma imagem de Deus que representasse universalmente quem é Deus? Eu acredito que não, nunca ninguém conseguiu, então provavelmente é difícil realmente que alguém consiga isso. Então, onde está Deus? É uma dica, até a própria imagem aqui é uma dica de onde está Deus. Talvez vocês já ouviram essa história de Yuri Gagarin. Foi um astronauta, um cosmonauta russo, e ele foi assim no espaço. Ele não foi para a Lua, mas ele foi para o espaço. Chegando lá no espaço, olhando toda aquela imensidão, como nós vemos só por imagem, ele viu pessoalmente, mas ele disse: eu não vi Deus. Incrível, né, que ele não tenha visto, porque quem não consegue ver Deus aqui, acho que não consegue ver Deus em lugar nenhum, nem no espaço, né? O Senhor está perto, diz Salmos, capítulo 145, versículo 18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. É como se Deus estivesse se escondendo com quem não é sincero, se escondendo de uma maneira, ah, assim, é como se você não conseguisse ver a beleza do seu próprio quintal, a beleza da sua própria família. Tá aí, você vê todo dia e você ignora. É quase isso, não conseguir ver a Deus. Porque Deus, ele está em todos os lugares, como a gente já falou, né, nesse salmo. Ele está perto. A gente é que precisa invocar, a gente é que precisa procurar a Deus, não que ele está longe, porque Deus está aqui nesse planeta onde nós conhecemos muito bem. Já vivemos há algum tempo, né? Acho que todos nós aqui vivemos bastante tempo, mais de 40 anos ou mais, né? Já nesse planeta. Então nós conhecemos bem esse planeta e aqui Deus está. O que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar para o início para a gente chegar até aqui e para a gente entender quem é Deus. A gente lembra aqui a história de Adão e Eva.
mas toda a criação e tudo que envolve. A gente vai falar rapidamente sobre isso, né? E a passagem que nós usamos foi essa. No princípio, antes de existir qualquer coisa, qualquer outra coisa, a palavra já existia. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E ele continua dizendo que aquele que era a palavra estava no princípio com Deus. Por meio dele, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que não tenha sido feito por ele. Nele estava a vida e essa vida era a luz dos homens. A luz brilha na escuridão e a escuridão não pode apagá-la. Então, sempre a luz, a gente vê, ela tem prioridade. Você pode acender a luz, mas não pode acender a escuridão. Você não consegue apagar a luz, a não ser que você a elimine, de certo modo, né? Então, no texto que a gente acabou de ler, a gente viu que, no princípio, aquele que é a palavra, ele já existia, ele é Deus. Basicamente, resumindo ali esses versículos, ele é Deus. Outra parte dos versículos diz que a palavra, ele também foi o criador de todas as coisas. Se ele não existisse, se essa palavra não existisse, nada existiria. Se a gente, por exemplo, pega Gênesis e pensa assim, ó, como foi que Deus criou as coisas? Isso combina muito com o que a gente está vendo aqui. Deus criou todas as coisas falando. Lá em Gênesis a gente lê, disse Deus, haja luz, e houve luz. Aí disse Deus, haja sol, luz, estrelas e tudo mais, e as coisas foram acontecendo de acordo com a palavra de Deus. Então, a palavra é Deus, a palavra é o Criador, e a palavra também é a vida, como a gente lê aqui. Nele estava a vida. Então, a vida não é uma vida como nossa, passageira, mas a vida eterna, a própria vida eterna, né? E ele também é luz. Essas foram palavras do apóstolo João, que escreveu e conheceu ele pessoalmente. E daqui para frente, o apóstolo João pegou uma palavra, que é a luz, ele vai continuar a partir dessa palavra falando sobre ele. Ele é a luz. Então, a palavra é vida e luz, como nós até já vimos, né? Havia um homem chamado João, agora no caso João Batista, o João apóstolo está contando a história de João Batista, que tinha sido enviado por Deus. Ele veio para falar a respeito da luz, para que por meio dele todos os homens possam crer na luz. João não era a luz, João Batista não era a luz, assim como nenhum de nós, nenhum homem é a luz. Ele só veio para falar da luz, como nós estamos fazendo aqui, para falar da luz. Aquele que era a luz verdadeira estava no mundo, vindo, né, para o mundo, a luz verdadeira ilumina todos os homens. Isso foi a leitura de João, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Então, o que a gente vê nessa parte? Que aquele que era a luz verdadeira veio para o mundo. E é uma luz verdadeira que ilumina também a todos os homens. Então, agora, a luz estava no mundo. Veio para o mundo. Então, se a luz estava no mundo, onde estava o mundo antes da luz vir? A lógica é que estava em trevas, né? Então, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu próprio povo, e o seu povo não o recebeu, apesar de terem conhecido ele. Porém, algumas pessoas, a gente está vendo 3 classificações aqui de pessoas. Primeiro, o mundo nem conheceu a luz. Segundo, o seu próprio povo, ele nasceu, todo mundo que nasce neste mundo, nasce num país. Ele nasceu lá naquele país, e lá naquele país conheceram ele, mas não o receberam, como a gente vê aqui até mostrando claramente nessa passagem, né? Mas, ali em roxo, algumas pessoas o aceitaram ele como luz. E para essas pessoas que tiveram fé nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, todos nós, tem até um ditado no Brasil que diz, eu também sou filho de Deus. Mas é só um ditado. A verdade é que nenhum de nós somos filhos de Deus. Deus só tem um filho, a gente vai falar sobre isso, provavelmente já ouviram sobre isso, né? E nós, assim como um cachorro, como uma árvore, somos criaturas. Claro que nós temos uma diferença. Um cachorro, uma árvore, um cavalo, qualquer ser vivo nessa terra, não tem alma. E nós temos alma. Então essa é a grande diferença. E por isso que Deus está tão preocupado conosco e fazendo de tudo para que nós pudéssemos ter a luz. Então ele enviou a luz para o mundo, agora a luz estava no mundo, mas o mundo nem sequer conheceu a luz. Foi lá para o seu povo, para os judeus, para ser mais especificamente, e eles nem sequer o receberam. Conheceram ele, mas não receberam. Porém, algumas pessoas aceitaram ele como luz. Tiveram fé nele.
E aí sim ganharam um direito, o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, ser filho de Deus é um direito que a gente ganha. Então, eles não nasceram por um novo nascimento físico, não precisaram voltar para a barriga da mãe, mas por um desejo e uma decisão assim, humano. Não foi dessa maneira também, melhor. Não foi por uma decisão e desejo humano, mas eles nasceram de Deus, assim como a luz que veio também nasceu de Deus. Agora, sendo mais específico sobre essa luz, a luz agora estava no mundo, mas o que aconteceu? O mundo não conheceu a luz. E ele foi para o seu próprio povo, só repetindo aqui para ser mais enfático, né? Mas o seu próprio povo não recebeu. A gente chega a uma conclusão. Se uma pessoa nem sequer conhece a luz, quando anoitece, quando escurece, onde ela fica? A lógica novamente entra aí, fica no escuro. E se uma pessoa conhece a luz, mas ela não recebe a luz, quer dizer, ela não deixa ninguém entrar na casa para instalar a luz. Eu estou falando agora de luz elétrica só como um exemplo, né? Quando anoitece, o que acontece? Ela fica também nas trevas. Da mesma forma, se nós, a lógica é isso, né? Fica em trevas. Então, como receber a luz e sair das trevas? Porque é possível que nós também estejamos em trevas se nós não conhecemos ou nem sequer recebemos a luz. Precisamos sair das trevas. Para isso, precisamos receber a luz e brilhar como filhos de Deus. Tem uma forma de fazer isso, a gente já até leu, e a gente vai ver melhor isso, né? Porém, algumas pessoas o aceitaram e tiveram fé nele. E é isso que a gente precisa fazer, aceitar ele como luz e ter fé nele, para que nós possamos começar a brilhar como filhos de Deus também. Que nós não sejamos simplesmente uma criatura de Deus, mas filhos. A terceira parte, vocês notaram que eu dividi aqui em 3 partes, né? A primeira parte foi a palavra criadora, segunda parte foi a palavra, que é vida e é luz, e essa terceira parte, que é a palavra, para a carne. Então, ele era a palavra, estava lá com Deus, ele veio para este mundo como luz, iluminou todos os homens, mas alguns, ou a maioria, na verdade, o mundo, nem até hoje o mundo não o conhece, até os religiosos não o recebem, e alguns o receberam. Aí deu poder dele para eles serem feitos filhos de Deus. E ele é a palavra de Deus e se transformou em carne. Então, a palavra de Deus se transformou em um ser humano. Só uma representação para a gente entender. É como a palavra tivesse se... E de fato foi o que aconteceu. A palavra se encarnou, se tornou um ser humano, a palavra. E viveu entre nós. A palavra estava cheia de graça e verdade. Nós a vimos, quem o conheceu pessoalmente o viu, e viu, quando olhava para ele, via a glória de Deus, que pertence somente ao Filho único de Deus. Então ele é o único filho. Mas e nós? Se nós quisermos ser feitos filhos de Deus, o que nós fazemos? Nós já vimos isso, né? Precisamos receber ele como luz, precisamos ter fé no nome dele e precisamos nascer de novo. As 3 coisas. Precisamos receber ele como luz, ter fé no nome dele e nascer de novo. Não é um nascimento físico, é um nascimento espiritual, como a gente já sabe, né? E aí a gente vai falar sobre isso nas outras aulas, nas outras semanas, né? Bem, ele tem que ter o primeiro lugar. O João Batista, aquele que veio preparar o caminho dele, João testemunha a respeito dele e disse: era deste homem que eu estava falando. Aquele que vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois existia antes de mim. Isso está em João capítulo 1, versículo 15, como vocês devem ter lido já, ou ouvido através do áudio, né? Então, o que ou quem tem o primeiro lugar na sua vida? Às vezes é a saúde, às vezes é o emprego, às vezes é a família, e dentro da família às vezes é o filho ou a esposa, às vezes é o dinheiro, às vezes é seus prazeres pessoais, né? Quem tem o primeiro lugar na sua vida? Quando João Batista viu ele chegando, falou, ele é sobre quem eu estava falando, e ele tem o primeiro lugar na minha vida, ele é o mais importante do que eu. E por quê? Aí ele até dá o exemplo ali, né? Porque ele já existia antes de mim. Então, veja só que ele sempre existiu. Mesmo que ele tivesse nascido até depois, mas ele sempre existiu. Por que ele tem que ter o primeiro lugar? Porque ele é Deus, o Criador, ele é vida, ele é luz, ele é cheio de graça, verdade, ele é cheio de glória também, né? Ele sempre existiu, cheio da glória de Deus. Ele tem que ter o primeiro lugar na sua vida. Por quê?
Um motivo muito importante é esse. Porque se Jesus não é o primeiro lugar da sua vida, a luz da sua vida, se ele não é, você está em trevas. Por isso que Jesus tem que ter o primeiro lugar nas nossas vidas. E a passagem continua dizendo, em João capítulo 1, versículo 17, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Isso é João capítulo 1, versículo 17. Então Moisés deu o Velho Testamento. Claro que Deus inspirou ele e ele escreveu as palavras de Deus. Mas depois veio Jesus Cristo. Desde o começo das lições, inclusive, vocês notaram que o nome de Jesus não foi falado, só no final que o nome de Jesus é falado. Mas basicamente a gente sabia que estava falando, é claro, sobre ele, né? Então Jesus é que deu um Novo Testamento. A pergunta é, quem você deve seguir? Até uma dica aqui para a gente compreender a Bíblia. Se a gente acha que a gente tem que seguir o Velho Testamento, a gente vai interpretar errado, a gente vai tirar conclusões erradas e até vai seguir religiões erradas que vão nos mandar para lugares errados, que não é o céu para onde a gente quer ir, né? Bem, quase terminando aqui, mas a passagem continua dizendo, ninguém jamais viu a Deus, mas o único filho dele, que é Jesus, que também é Deus, e está em perfeita união com o Pai, nos mostra quem Deus é. Então Jesus é o único que pode mostrar quem Deus é. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nenhum líder religioso, ninguém pode mostrar quem Deus se não for Jesus. Só Jesus pode. Então Jesus é o único que pode nos revelar a Deus. Quem é Jesus? Bem, a gente já viu. Ele é a palavra, ele é Deus, o Criador, vida eterna, né? Luz para a nossa alma. Esse é Jesus, por isso ele é tão importante assim. E falando ainda sobre Jesus, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a gente não encontrar Jesus, não adianta tentar encontrar Deus. Só encontrando Jesus é que a gente vai encontrar Deus. Deus nunca vai nos receber, nem sequer, assim, nossas orações serão muito bem-vindas se nós não passarmos por Jesus. Inclusive, todas as orações devem terminar em nome de Jesus por causa disso. É como se você fosse lá para a casa dos meus pais, eles têm 80 anos, né, assim. Imagina só, se você bate na porta deles, eles com essa idade já são bem desconfiados, né? Eles vão dizer, a gente não quer comprar nada. Mas se vocês falarem, mas eu conheço o filho de vocês, opa, a história muda. Quem sabe você ganha até um cafezinho, né? Mas, assim é Deus. Se a gente for direto para Deus, Deus nem sequer nos recebe. A gente tem que ir para Jesus. Porque Ele é Deus quem a gente pode entender, inclusive. Se vocês tivessem me conhecido a mim, disse Jesus, né, também conheceríeis a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Veja só a resposta de Jesus. Ele diz o seguinte, há tanto tempo que eu estou com vocês e ainda não conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você me diz, mostra-nos o Pai? Então, a única forma da gente conseguir chegar até Deus é através de Jesus. É o único caminho para chegar até lá. E quem é Deus? Bem, quando a gente pensa em Deus, é difícil fazer uma imagem, né? Impossível, praticamente, porque Deus é espírito. Mas a gente sabe que Deus, por exemplo, é onipotente, quer dizer, todo-poderoso. A gente sabe que Deus é onipresente, está em todo lugar, todo o tempo, no passado, no futuro. Para Deus não existe tempo, né? E sabemos também que Deus é onisciente, ele tem todo o conhecimento, tudo que a gente possa imaginar está em Deus. Agora coloque tudo isso dentro de um ser humano. Quem seria esse ser humano? Qual o nome dele? Simples, né? Acho que fica bem claro que a gente possa entender. Por que é importante a gente entender isso, que Jesus é Deus? Porque só dessa forma que a gente realmente consegue entender. Como mencionado antes, Deus é espírito. Nós não somos espírito, pelo menos agora. Temos uma parte espiritual, mas para isso precisamos morrer. Ninguém quer ser o primeiro, né? Então vamos esperar um pouquinho mais. E enquanto isso, a gente precisa saber quem é Deus, para a gente poder chegar até lá. E como que a gente vai saber? Tem que encontrar Jesus. E só pode entender a Deus quando a gente entende Jesus. A gente entende outro ser humano. A gente sabe quando a pessoa chora, quando ela ri, quando ela está com fome, quando ela está feliz ou triste.
Já Deus está muito distante do nosso da compreensão, de compreendermos quem é Deus. Mas quando a gente pensa em Deus como Jesus, fica mais fácil. Tudo que nós pensamos que quem Deus é, na verdade, é Jesus. Esse é o nome dele para nós. Então, a gente nem deve usar o nome de Jesus em vão também, assim como a gente também não deve usar o nome de Deus em vão. Bem, é isso por hoje. Como mencionei, ia ser rápido, eu acho que foi rápido, não foi?